House, boa noite a todos. Estamos começando mais um Housecast. Hoje, como sempre, com a presença do meu grande irmão Renato. House, que alegria estar aqui, né, Brunão? Muito feliz com convidados maravilhosos. Com a gente hoje, o privilégio de receber o Adriano e a Tuca, que são fundadores do Instituto Nhanderu. O Adriano, ele é educador social, psicanalista, assessor da Secretaria das Subprefeituras de São Paulo. Ele é especialista em dependência química. E a Tuca é cientista social, curandeira andina, especialista em direitos humanos. Eles têm um trabalho muito incrível junto ao Instituto Nhanderu. E eles vieram contar pra gente um pouquinho a história. Nós já falamos aqui do Instituto algumas vezes, né, que tem um trabalho social incrível, principalmente junto a pessoas em situação de rua, dependentes químicos, mas não é só isso, né? Eles vieram contar essa história linda aqui pra gente. Boa noite, obrigado por terem aceitado o nosso convite, é um prazer receber vocês. É um grande prazer, bem-vindos. O prazer é todo nosso, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, gratidão enorme por nos receber aqui. Imagina. Contem pra gente aí como é que surgiu a ideia, conta toda a história pra gente, a gente quer muito saber. Como é que surgiu a ideia de fundar o Nhanderu, por favor? O Instituto nasceu com a minha cura. Nasceu com as inúmeras tentativas que eu tive para poder sanar a questão da dependência química. Inúmeras internações, remédios, terapêuticas que eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia ficar limpo, eu não conseguia ficar sem o uso de drogas. Sua dependência era do quê? Álcool, drogas? Álcool, crack, cocaína, enfim, todas as drogas. Era muito difícil sair desse mundo e por muitas tentativas eu encontrei um psicólogo, amigo, que falou: Adriano, tem uma medicina, tem um jeito de trabalhar a dependência química que você não conhece, talvez possa fazer bem para você. Falei, eu quero conhecer, e fui na casa dele. Ele é um daimista, o nome dele é Bruno Ramos Gomes. Legal. Salve, Brunão, olha o que você fez. Ele é doutor em saúde pública pela Unicamp hoje, e é um dos pioneiros ali que trata com a ayahuasca a dependência química. E eu conheci já faz uns 10 anos, e a partir desse conhecimento com o chá, eu fui começando a me estabilizar, a me encontrar. Eu fiz um trabalho com ele, depois fiz outros trabalhos em algumas chácaras, fiz um acompanhamento terapêutico também, e já trabalhava com pessoas em situação de rua. Trabalho com o público vulnerável há 23 anos. Mesmo durante a tua dependência, você trabalhava com esse pessoal? Sim, eu tinha inúmeras recaídas, né? Não legal. Conseguia me estabilizar, não conseguia. E com a ayahuasca eu consegui. E percebi essa medicina como um instrumento muito válido para poder entrar no meu arcabouço, entrar no meu kit de ferramentas para poder trabalhar com as outras pessoas também. Foi aí também, nesse meio todo, que eu conheci a minha esposa, Tuca, né, que deu todo aquele apoio, também tomou ayahuasca. Na verdade, ela tomou antes de mim, né? Ela que foi que abriu as porteiras também. Eu entendendo um pouquinho dessa terapêutica com a ayahuasca, que não é somente tomar o chá, não é somente fazer uma substituição, que tinha questões ali, porque eu me estabilizei, consegui ficar sem o uso abusivo, sabe? Falei, por que não levar isso para as pessoas que sofrem? Só que, na época, a ayahuasca, ela era muito elitizada. Para você ir numa consagração de ayahuasca, você tinha que desembolsar R$200. E o público que eu trabalhava não tinha R$200. Eram pessoas em situação de rua, como eu fiquei em situação de rua. Então, como propor esse estilo de tratamento, esse jeito de tratar a dependência química para esse público que não tem dinheiro? Aí, a Tuca que começou com essa ideia, vamos tentar juntar os amigos, alguns entusiastas, algum pessoal da redução de danos que possa nos ajudar, e a gente foi fazendo os contatos. A Tuca vai falar um pouquinho disso também, até que conseguimos, numa salinha, fundar o Instituto. E já tínhamos o conhecimento de algumas pessoas em situação de rua que a gente trabalhava, começando com 4 pessoas.
fizemos uma roda de rapé ali. E era toda quinta. E até hoje, toda quinta, a gente faz essa roda de rapé, que tem uma proposta, essa roda de rapé, como uma espécie de triagem, porque não são todas as pessoas que podem tomar ayahuasca. Sim. Em princípio, a ayahuasca, a gente faz um trabalho de anamnese, uma entrevista, conversa com a pessoa também, vê as tentativas que ela teve para poder tratar a dependência química, e a gente coloca como uma alternativa. Não são todas as pessoas que podem usar ayahuasca? De forma alguma. De forma não, alguma. Não dá para eu chegar lá e usar... O que são as diretrizes da pessoa que pode e da que não pode? Em primeiro lugar, a pessoa não pode fazer uso direto de remédio controlado. Tá. Ela não pode ter casos na família de esquizofrenia, não pode estar fazendo um tratamento de saúde mental. Esses são alguns critérios de corte. Então a gente faz uma anamnese, tem profissionais da saúde lá no Instituto hoje que nos auxiliam com isso. Porque uma vez que você não tem esse critério para poder apresentar essa ferramenta terapêutica, pode dar ruim. Pode ser ruim. Ao invés de você ajudar, você mais atrapalha. Então a ayahuasca, para nós, hoje, ela é uma ferramenta de cuidado. Perfeito. Das inúmeras que existem. Sabe? Tem pessoas que conseguem, com a terapia, se livrar do uso abusivo. Tem pessoas que conseguem, com a internação, se livrar com o uso abusivo. Tem pessoas que vai no CAPS-AD. Tá aí um instrumento, um recurso. É o CAPS-AD? Centro de Apoio Psicossocial. Tá. Álcool e Drogas. Da Prefeitura de São Paulo. Da Prefeitura, do Estado. Tem em todas as cidades, que é um mega recurso. Só que tem algumas pessoas que não respondem a esses tratamentos convencionais. Então, por isso que a ayahuasca está aí como uma alternativa. E hoje a gente já, nesses 3 anos e meio, quase 4 anos, atendemos centenas de pessoas. Tem pessoas que se deram com esse tratamento? Tem, inúmeras. Tem pessoas que não se deram? Tem também. Então, a gente está para poder mostrar que existe uma alternativa das muitas que existem para trabalhar com essas pessoas que sofrem hoje. E principalmente aquelas que não têm condição de pagar. Legal, cara. Eu queria aproveitar aqui, pedir para o pessoal seguir a nossa página, se inscrever no canal, né? Por favor, se inscrevam. Se inscrevam, deixem seus comentários. comentários. É muito fácil. Deixem comentários também, é muito importante. A gente lê todos. Algumas vezes a gente está com dificuldade de responder, mas desculpem a gente também, que às vezes não consegue responder imediatamente. Mas não deixem de deixar os comentários, é muito importante. Também segue a gente no Instagram, @Rauschcast, e no YouTube a gente está Rauschcast separado. Também queria aproveitar aqui para falar dos nossos apoios. Oca da Tribo Xamã, no Facebook, facebook.com/ocadatribo.xamã. Lá no descritivo do YouTube tem o telefone do Padrinho Laércio, da Madrinha Sueli, também o Amigos Pela Vida, @AmigosPelaVida_, e também o Instituto Yanderu, aqui @Yanderu Xamanismo, como a gente sempre está divulgando esse trabalho incrível da Tuca e do Adriano. E como é que é? Vamos ouvir agora a Tuca. Vamos ouvir um pouco da Tuca? A Tuca, como é que foi para ela? Como uma cientista social que também acabou se especializando aí com o curanderismo andino, como é que essa experiência sua pôde agregar, né? E o que é uma curadeira trabalho? andina? Conta pra gente. A gente vai falar depois também que tem um trabalho incrível, né, só das mulheres. Conta pra gente um pouquinho, Tuca, essa visão feminina. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, queria agradecer por esse espaço. Tem muito pouco lugar onde se pode falar sobre xamanismo urbano hoje, né? E é uma coisa que a gente tem se preocupado bastante lá no Instituto, que dentro dos estudos que, principalmente o Adriano toca muito, ele tem encontrado muito essa coisa de... Mas que tipo de xamanismo que a gente está praticando, afinal? Né? Não é... A gente tem as iniciações, a gente conhece o xamanismo tradicional, mas não é esse que a gente está praticando aqui. E estou falando isso para dizer por que a gente resolveu se criar lá naquele lugar. É para lá que eu tenho que olhar, né? Então, é assim, a gente, como o Adriano falou, o Instituto ele é fruto da nossa própria cura, né? Do nosso próprio... da nossa própria busca por ficarmos bem. Então, eu e o Adriano, quando nos encontramos, cada um tinha seus desafios aí na questão de viver bem. Eu tratava um processo de depressão já bastante complicado há alguns anos
E ele estava tratando dependência química e estava no processo de inclusão social, pela história dele que não vai dar para vocês conhecerem muito hoje, que é incrível, mas ele é egresso do sistema prisional, foi preso, viveu na rua, e dentro dessa batalha de lutar contra a dependência química. E aí eu entrei, né, entramos um na vida do outro, e eu acabei conhecendo a ayahuasca antes exatamente porque eu tinha ouvido falar que esse chá poderia ajudar a tratar depressão. E eu tomava remédio há muitos anos, tratava com psiquiatra e tomava remédios. E aí um dia, na casa de um amigo do Adriano, que é um daimista lá de Sorocaba, ele falou, a gente perguntou para ele se ele ainda estava na casa, ele falou, tem ali, quer ver? Aí ele trouxe para a sala e perguntou para nós, quer tomar? Na hora do almoço, assim. Aí o Adriano, eu não. Eu falei, eu quero. E aí eu tomei um cálice, e aí fui para casa da minha sogra, fiz um trabalho lá, sozinha, e foi minha primeira vez com a ayahuasca, e foi incrível, assim, ela, né, se apresentou para mim fora até da ritualística, mas aí eu falei, nossa, Adriano, dá para tratar sim, eu quero tomar de novo. E aí ele entrou, né, nesse processo com o nosso amigo Bruno Ramos, e aí nós seguimos juntos, então, nessa busca pela nossa cura. Depois de alguns anos trabalhando com pessoas em situação de rua e egressos do sistema prisional, que é um grande público que está em situação de rua hoje, e se tratando com a ayahuasca, chegou, claro, um momento em que a gente sentiu essa necessidade de, vendo a luta dos meninos, né, que se internavam e saíam e tomavam remédio, e batalhavam, saía da rua, voltava para a rua, a gente sentiu a necessidade de ofertar para eles essa cura também. E aí, nós somos trabalhadores, né? Eu venho de 10 anos de experiência na assistência social de São Paulo também, lá no centro, e a gente não tinha dinheiro para montar uma estrutura fora de lá e que também pudesse levar essas pessoas até os lugares. Até o lugar. Fizemos uma experiência em Juquitiba com uma chácara aqui, não foi bem sucedida. E aí a gente foi tomando o chá ali no centro mesmo, e um dia eu falei, Adriano, a gente vai ter que achar um jeito de montar esse lugar para atender essas pessoas, aqui no centro mesmo, porque é aqui que elas estão. E é o que a gente pode pagar também. Então, a gente se uniu com um grupo de 5 amigos, e aí a gente começou a procurar uma sala, e aí encontramos uma sala que hoje até vale falar, porque a nossa localização geográfica é ali, na Luz. É bem no centro onde tudo está acontecendo, nós estamos a 100 metros da Praça Princesa Isabel, a 300 metros do Fluxo da Luz, que é a maior cena de uso do país hoje, de crack, álcool e outras drogas. E também é onde tem a maior concentração de serviços da assistência social e da saúde que atendem população em situação de rua. Então, juntou essa praticidade de atender essas pessoas e com um custo baixo. E aí a gente decidiu fundar, então, na Conselheiro Nébias, que fica bem entre o metrô Santa Cecília e a República. Então, assim, um lugar que, de imediato, quando outras pessoas do xamanismo souberam que a gente ia montar o instituto lá, ouvi bastante, mas ali, né, aquele lugar sujo e trevoso e de escuridão e não sei o que lá, então a resposta que eu tinha e tenho até hoje é lá. Porque a gente está para ser luz onde tem escuridão mesmo. Então. E a gente está para atender as pessoas que precisam onde elas estão. Não são elas que têm que vir até a gente vai até onde elas estão. Então, foi esse a principal mola motriz da gente ter se criado ali. E aí a gente foi se firmando, então já temos 3 anos e meio. Era uma salinha de 40 metros quadrados, agora a gente tem 3 salas, porque a demanda foi aumentando. Dessa roda de cura de 4... virou, toda quinta-feira, vinha mais um, e aí muitos dos que vieram já saíram da situação de rua, constituíram novas famílias, depois o Adriano vai falar melhor sobre o que é isso, né, mas constituíram novas famílias, conseguiram trabalho, conseguiram se estabilizar com a relação com álcool e drogas, com o rapé e com a ayahuasca, e com o acompanhamento, que é uma parte fundamental para nós, né, a questão das medicinas, elas são muito importantes, mas a configuração de cuidado integral que a gente busca desenvolver lá, com uma equipe multiprofissional, que é o que a gente é hoje, o Instituto hoje tem, além de nós dois, tem mais 12 pessoas. Que legal. Um trabalho muito corajoso. É uma equipe bem grande. Precisa reverenciar, né, as casas de xamanismo que nós conhecemos.
acho que todas, pelo menos que eu conheço, fazem um trabalho também com dependentes químicos, um trabalho muito louvável, importante. Mas o trabalho de vocês é um trabalho que está inserido realmente num lugar muito complicado, né, onde o serviço público dificilmente consegue apresentar resultado, né? E vocês levaram, né, o conceito, né, do neoxamanismo para ajudar, né? É o que você falou, vocês levaram a luz ali para onde a escuridão está muito, muito inserida, né? Então, axé demais para vocês. Como funciona um resgate espiritual, né? O resgate espiritual se vai até as trevas para você poder ajudar o irmão que está lá. Então, o que vocês estão fazendo é exatamente isso. É um ponto de luz, né? Num local de seres humanos, de pessoas que têm os seus problemas, pessoas que estão na dependência química, que são nossos irmãos, que estão no momento de dificuldade, né? E esse olhar, esse amor é fundamental. É maravilhoso, maravilhoso. Estou muito assim... Nós fazemos questão aqui de reverenciar e de apoiar vocês. Sem sombra de dúvida. Eu queria que vocês contassem, Tuca e Adriano, um pouquinho das terapias que vocês oferecem lá de forma integrativa, se vocês puderem. O microfone é de vocês, pra vocês contarem tudo pra gente. Tá aí, eu só não respondi sobre o que é uma curandeira andina. Isso, eu perguntei. Achei que você ia fugir dessa pergunta. Então, aí nesse processo de fundar o Instituto lá, foi surgindo junto com a demanda geral, uma necessidade de olhar para questões femininas, né, inicialmente entre nós mesmos, da equipe. E aí eu por questões pessoais, né, de cura que eu buscava para mim mesma, eu fui estudar sobre ervas e sobre alternativas de tratamento ginecológico que fossem mais próximos do natural, porque vinha de uma vida tratando com anticoncepcionais e remédios, né, de farmácia que não estava dando certo. E aí eu conheci a curanderia andina, que é uma linha de tratamento que hoje, né, existe um movimento muito forte que se conhece como ginecologia natural, que faz parte do Sagrado Feminino, que é um outro movimento também, que a gente vai se aprofundar em outro momento, que não dá para falar agora. É spoiler, hein? Esse é spoiler, mas vai ter essa oportunidade sim da gente falar do Sagrado Feminino. Acho que é legal a gente só fazer um parênteses aqui. Daqui a algumas semanas a gente vai ter um programa especial aqui do Sagrado Feminino, a Tuca vai estar presente. Também vai estar presente aqui a Neon, que é uma irmã muito amada nossa. Quero deixar um beijo para ela. Beijão, Neon. A Neon, que essa semana também vai passar por uma jornada importante na vida dela. Vai dar tudo certo. Neon, esse programa é especial para você, tá bom? Um beijo, Neon. A gente te ama. Beijo para você também. Você sabe que você é já do nosso Sagrado Feminino, né? Nossa querida. E só para falar, assim, continuando só o spoiler rapidinho, Sagrado Feminino, Renato e Bruno fora. Vai ser um programa especial de mulher para mulher, Marisa, né? É propaganda aí. Na verdade, o Sagrado Feminino envolve os homens, mas a gente fala disso em outro momento. A gente quer aprender também, né? A gente está aqui para aprender com você. E aí eu fui conhecer essa linha, essa proposta de olhar para a mulher de um jeito que é lembrar como é que as nossas ancestrais se tratavam, se curavam antes, né? A pílula anticoncepcional, ela tem meio século. É um advento muito recente na história da humanidade. E anticoncepcional e absorvente descartável são coisas muito recentes. Então, me interessou saber como é que era antes, então. E aí, nisso, eu fui buscando a cura para mim e descobri que existe muita curandeira na América Latina que nunca deixou de trabalhar do jeito que as velhas, as bisavós, as ancestrais trabalhavam. E fui testando em mim alguns processos de cura. Então, a curandeira andina é uma mulher que se cura. Uma curandeira é uma mulher que se cura. É diferente de terapeuta. Terapeuta tem técnicas, tem ciência. A curandeira, necessariamente, ela tem que vivenciar os processos que ela estuda e que ela aprendeu. Um conhecimento muito passado por via oral, né? Então, tem hoje já vários registros, sim, mas não é esse... Não tem curso em faculdade para ser curandeira. Tem vivência.
A gente aprende a ser curandeiro se curando, e aí nisso de se curar, o que dá resultado, a gente compartilha um pouco dessa cura com outras mulheres. É um jeito de olhar para o cuidado da mulher de forma natural, mais simples, mais próxima da natureza, o mais próximo possível, abrindo mão de muita coisa que a gente aprendeu. Então, até uma mestra que é minha professora andina, que chama Trindade Aguilar, ela fala que, quando ela abre o curso dela, ela fala: estou convidando vocês a desaprenderem, a voltarem a olhar a vida de uma forma simples, porque o que a gente aprendeu foi a complicar, e nisso de complicar a gente adquiriu muitas doenças. Então, a curanderia solar andina é um retorno ao simples, ao interior, à conexão com a natureza, que é muito do que a ayahuasca nos convida também a ser, né? A conectar com a natureza e com as moléculas todas de vida que tem no planeta. É um pouco isso. Nossa, que legal, que legal. Voltando para você, Adriano, me fala um pouco de você. O que aconteceu com você? Porque você teve problemas com álcool, com drogas, você esteve no sistema prisional. Como é que funcionou isso? Como é que foi tua vida até você ser esse guerreiro hoje, esse vencedor? Vamos lá. Por conta de ter uma família pouco estruturada, na verdade, as famílias hoje em dia, elas não têm o tato para poder lidar com a questão do abuso de drogas, né? E a minha não é diferente. Não sabendo tratar essa questão do abuso, eu, lógico, que fui começar a poder buscar alternativas para poder fazer o meu uso, e em pouco tempo eu me viciei. Nisso eu fiquei em situação de rua, e por conta de pequenos furtos eu fui preso, fiquei de novo em situação de rua depois que eu fui encarcerado, até encontrar equipamentos da assistência social que me ampararam, me ajudaram e me colocaram de pé. E ali em São Paulo, já de pé, eu comecei a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Nesse trabalho que eu comecei a fazer com pessoas em situação de rua, que eu falei que conhecia a Tuca, conhecia a ayahuasca, fiquei mais de pé ainda, e teve essa ideia de poder conhecer mais da ayahuasca, né? Antes da gente trabalhar na ayahuasca, eu sou descendente de índios, né? Sou neto de índios. Que legal. Eu me encontrei com a minha ancestralidade com a ayahuasca também. Então, antes de trabalhar com a ayahuasca, eu fui buscar as iniciações com os Noquecuim, com os Chauadawa, com os Nukini, com os Punhanawa. Fui conhecer trabalhos pioneiros com o Padrinho Muniz da UDV lá em Rio Branco. Fiquei um tempo lá com eles para poder aprender como que eles trabalhavam com a ayahuasca, com o público em vulnerabilidade social. Com a Cuda, conheci também um rapaz, que eu esqueci o nome dele, conheci ele, Luiz, da Cuda, que trabalha com egressos prisionais, com essa proposta de levar o chá. Eu vi isso em Rio Branco, tem um pessoal que trabalhou e deu muito certo, né? Rio Branco é o Padrinho Porto Muniz. Velho. É Porto Velho, perdão. Isso. Porto Velho. Eu li sobre isso, eu achei fantástico a história. Sensacional. E aqui a Blusa, era um centro que, inclusive, o Bruno pesquisou no mestrado dele, esse instituto que trabalhava com pessoas em situação de rua. Então eu fui fazer as iniciações para poder trabalhar com chá, tomando chá, se curando para poder oferecer isso para as pessoas. Fui estudar na Unifesp, fui estudar na Unicamp, fui fazendo os vínculos com pessoas que já trabalhavam com o chá antes de mim, como Marcelo Mercante, Dartil Xavier, Bruno Ramos, e fui conhecendo. Sabe, nós já éramos da redução de danos, já trabalhávamos com essa proposta, com essa filosofia, com essa metodologia de trabalho. E a ayahuasca, ela chegou justamente como, eu já disse, uma ferramenta para poder trabalhar com essas pessoas. Pegando isso que você falou, eu disse a respeito da questão da vulnerabilidade. A droga, ou o uso abusivo da droga, é a consequência, nunca é a causa. Sim. Então, não é a ayahuasca que vai trabalhar com respeito à droga, a ayahuasca vai trabalhar com diversas questões. Acaba com a compulsão e a fissura, segundo pesquisas, mas existem outras coisas ali. O quê? A questão da vulnerabilidade, a questão da família, a questão do abuso dentro de casa, dos traumas, do abuso dentro de casa, a questão do egresso prisional. Então não adianta tirar a droga e o que você vai colocar de volta? Por isso que nós fazemos um trabalho que tem um tripé metodológico, que é a ritualística. A gente trabalha com essa questão ritualística para poder mostrar para a pessoa que usar uma substância, seja ela qual for, não é errado, isso é ontológico, isso está no ser humano. O
O ser humano já nasceu com essa vontade de alterar a consciência. Então você pode alterar a consciência. Vem aqui com a gente que a gente vai mostrar um jeito de alterar a consciência de uma maneira que você não se destrua. Então a gente mostra dentro de uma ritualística. E a ritualística ela já tem um fator de proteção. Ali tem todos os iguais ali, usando o rapé, usando a ayahuasca, usando qualquer substância que for, porque ela é uma medicina da floresta, mas ela é uma substância também. A gente não pode falar que ela não é uma droga. É uma droga. É uma substância consagrada, sagrada, mas não deixa de ser uma substância. Então, usando substância dentro de uma ritualística, tem esse papo da proteção, conhecendo a medicina e, principalmente, o acompanhamento dessa pessoa. O que ela vai fazer depois? Tá bom, você tirou a droga, o que você colocou no lugar? Vai ficar toda a questão da vulnerabilidade. A questão da falta de um documento, a falta de uma vaga, a falta de uma roupa. A falta de um emprego. A falta de um emprego. A falta de um olhar de amor, um olhar de carinho e falar, olha, você pode se recuperar sim, a sociedade te recebe e te dá uma nova oportunidade. Esse é o trabalho mais difícil. Não é? Esse é o trabalho mais difícil. É esse o trabalho que a gente faz lá. Existe uma terapeuta consteladora familiar, existe um terapeuta ocupacional, existe um terapeuta holístico. Então tem uma série, como ela disse, 12 terapeutas lá que nos auxiliam na, se possível, recolocar esse cidadão no mercado de trabalho, porque não é só a ayahuasca. Então, é bom deixar aqui no Rauchcast claro que o trabalho de Anderu com pessoas em vulnerabilidade social não é só dar ayahuasca para as pessoas. Sim. É todo o trabalho de cuidado. Maravilhoso. Que a gente faz. É completo. Conta um pouquinho aí quais são as terapias que vocês praticam lá, integrativas, para auxiliar esses irmãos. Vou jogar a bola para Tuca. Vai lá, Tuca. A gente tem a Nath, né, a Natália Rocha, que é uma consteladora familiar, sistêmica, maravilhosa, é bruxa, é curandeira também, né? O trabalho de constelação familiar já mostrou para a gente o potencial de promover e de abrir para eles esse mundo de, olha, a família você pode não ter mais família, né, que tem. Muita gente que nunca trabalhou com pessoas em situação de rua pode pensar que, mas por que não volta para casa? Não tem casa para voltar. E a família? Porque não tem família. Nós atendemos pessoas que com 5 anos de idade, já tinham sido adotadas com 5 anos de idade, perdeu todo mundo, não tem mais para onde ir. E aí a Nath, com o trabalho de constelação familiar, ela recoloca a pessoa no mundo, né, numa posição no mundo em que se abra para ela a possibilidade de ela constituir uma nova família. Então, nós temos 3, que eu me lembro assim de cabeça. Eu já fiz constelação, é maravilhoso. Nós temos 3 irmãos que... Nesse contexto, potencializa demais. Exatamente. Que viveram todo esse processo, né, da roda de rapé. O rapé tem um papel, só uma parte do rapé tem um papel fundamental também nesse primeiro acolhimento deles, que é bem na redução de danos mesmo, na terapia, até de substituição para alguns casos. Então, para os meninos que estão saindo de crack, cocaína, o rapé é muito importante para firmar ele, ir tirando disso. E aí, quando a constelação vem depois da ayahuasca e depois das vivências com rapé, reestrutura eles diante do mundo, né? Então, nós temos como eu falei, 3 que casaram, né? Um voltou para a esposa, tinha um relacionamento anterior e voltou para a esposa e mora em Porto Alegre hoje, estuda enfermagem, está se firmando lá em terreiro de Umbanda. O Jonathan, maravilhoso, se vê. Axé, um beijo para você. Irmão de ferro. Temos o Alessandro, que está casado com uma das nossas manas lá do Sagrado Feminino. E temos o Clodoaldo, que também saiu para autonomia num relacionamento também com uma outra mana. Então, essa perspectiva que essa terapia traz. A outra é com o Nano, que é fisioterapeuta, e tem feito um trabalho de acompanhamento com práticas integrativas com eles também. E o Nano também está num processo de acompanhar mais de perto os processos de depressão e ansiedade, com o chá do Jagube, que a gente não vai se aprofundar também, mas é uma medicina que a gente trabalha nesse campo. Temos o Michel, que faz um trabalho de orientação para o autocuidado com rapé. E temos o resto da equipe, o Edgar, que é um historiador que está estudando agora serviço social. Ele, toda terça-feira, faz uma escuta individual com todos esses meninos. Então, eles têm de compromisso conosco toda semana, terça-feira,
quinta-feira e quinzenalmente, pelo menos, eles têm as vivências com a ayahuasca. Então, essa retaguarda toda, mas assim, o resto da equipe. Valéria, que é jornalista e é nossa assessora de imprensa. A Dai, que é responsável pela lojinha. A Donione, que é aquela matriarca que é responsável pelo ateliê de arte e costura. A Dani. Quem mais esqueci de quem? O Jean André, que é farmacêutico e acupunturista. Também trabalha com acupuntura com essas pessoas. Que lindo. É onde que, onde que eles iam ter acesso a isso. Super complexo. Exatamente, aonde eles iam ter acesso a todas essas práticas terapêuticas. E a terapêuticas, gente juntou essas pessoas que dispõem a colocar. E ainda temos o Bruninho, que é guardião também. E Marcos. O Marcos, que é constelador familiar, é muita gente. A gente tem que trazer a listinha e o currículo. Deixar um abraço para todos. Um abraço a todos e gratidão. Equipe maravilhosa. Esse trabalho de caridade, esse trabalho de amor. Que foi se juntando a gente nessa, de olha, nós abrimos, estamos aqui, precisamos fazer. Mas parece que o universo, rapidinho, Bruno, parece que o universo, ele vibra, né? Vocês têm uma atitude e eu acredito muito em protetores espirituais. Eu acredito. E parece que quando você vibra uma coisa boa, parece que tudo começa a acontecer e outras pessoas vão chegando e vão agregando. É fantástico isso, né? Não tenho a dúvida que isso acontece mesmo. É fantástico. Quando o propósito ele é verdadeiro, ele acontece mesmo. E aí, só para fechar, temos essa equipe toda e temos os associados, que são pessoas que se associam a gente e contribuem mensalmente com o valor que eles determinam a partir de R$60. E, então, assim, é um grupo mais amplo de apoiadores, além de nós, que é necessário, da a gente precisa do dinheiro para as coisas acontecerem. Como é que faz para se tornar um apoiador? Fala para o pessoal que está em casa aí, assistindo a gente agora. Vai lá conhecer a gente, entre em contato com a gente, vai lá sentir a nossa energia e a gente vai conversando. E aí você pode ajudar de muitas maneiras. Marca para ir numa quinta-feira, é isso? Quinta-feira é um ótimo dia, mas tem muitas formas de ajudar, né? Tem essa do mensalista, que é um parceiro mais direto. Mas, por exemplo, a lojinha do Instituto hoje é uma lojinha social. Então, a renda que entra... Lojinha é linda. O que nós temos na lojinha? Nós temos a nossa linha de rapé maravilhosa, que é feitio aí do Adriano. Temos a linha de chás, ervas medicinais. E temos instrumentos, né? Tipi, curipe, maracá. Recentemente, a gente começou a trazer os artesanatos Guarani para venda mesmo direta. A gente expõe e repassa a verba para as mulheres lá da aldeia Tecoá Calipiti, que é da Tenodeporã. Temos artesanatos de Cariri Chocó, Noquecoí, Xauadaua, de várias etnias. Eu quero comprar um punho. Muitos artigos religiosos. Eu quero comprar um desse. Quenê? Esse aqui é Noquecoí. É quenê. Eu quero comprar um quenê. Vai ficar muito, muito bonito. Fica legal. E agora, mais recentemente, a gente inaugurou um ateliê que é para fazer algumas peças nossas mesmo, e temos a moda indiana e moda peruana, além das nossas próprias peças. Então, assim, a gente montou uma estrutura, temos a linha de água de Florida e aromaterapia, que são feitio nosso do Clã das Onças, exclusivamente para fortalecer o caixa mesmo dos projetos sociais, e um monte de outras coisas. Aí vocês entram lá no site. O Instituto é maravilhoso, né? Então vocês usam rapé, cambô, ayahuasca, Santa Maria? Não. Yanderu não usa Santa Maria, ok? Então é rapé, cambô, ayahuasca... de medicinas indígenas, praticamente são esses 3 que vocês utilizam. Além das terapias que são fantásticas. Você falou de constelação familiar, eu fiz, foi muito bom. Eu ia aqui exaltar uma em específico que você falou, que é a conversa. E essas pessoas em situação de rua, elas precisam demais ser ouvidas, né? E pode parecer até uma besteira, né? Mas com certeza faz toda a diferença para eles esse momento aí que você falou que é às terças-feiras, né? Que eles vão lá. A terapia, né? É uma terapia mesmo, que é muito bom. Terapia é muito bom. Às vezes eles na rua acabam conversando entre eles, mas um momento em que eles param para ser ouvidos dentro de um contexto de sobriedade, com alguém que está realmente dando atenção para eles, né? Faz toda a diferença. Isso me trouxe aqui um momento de uma lembrança, assim, importante. Eu queria também exaltar aqui o pessoal da Reintegra, a turma da Sopa, Rosana, tem também um trabalho muito incrível com os irmãos em situação de rua.
um pessoal que eu já trabalhei, né, como voluntário, que também faz um trabalho muito bonito com irmãos em situação de rua e dependência química. Também tem uma equipe de conversa da qual eu já fiz parte, e é um trabalho lindo, incrível, importante. Parabéns para vocês. Eu lembrei também de uma, rapidinho para não perder, o GAV, Grupo de Assistência Voluntária, que eles fazem a distribuição todo domingo de marmitas na Rua Marconi. Muito legal. O trabalho deles é muito legal, já tive com eles também algumas vezes. E essa coisa de conversar, né, quando se forma a fila, o pessoal acha que é bagunçado, o morador de rua sabe, ele forma a fila, ele cuida da fila, não tem essa de ficar passando na frente, né? Eles são muito, assim, sabem fazer as coisas direitinho. Sim, claro. E você bater papo, você conversar, você dar atenção é muito importante. Porque o morador de rua hoje está nessa condição, que podia ser eu. Eu podia estar ali. Ah, não, poderia sim, se eu desse atenção a uma série de situações e sentimentos e não tivesse estrutura para tratar, eu poderia estar ali. Então eu vejo como irmão igual a mim, exatamente igual a mim. E isso te dá uma condição de ser humano, né? Ser humano. Quantas vezes você que está ouvindo a gente não sente aquela tristeza, aquela situação, acha que tudo está errado, deixa eu sair daqui, está todo mundo contra mim. Eu já senti isso muitas vezes, né? Então eu gosto de falar muito de mim, porque acho que a forma que eu chego para as pessoas é falando do Renato. Eu poderia estar ali. Não estou por uma circunstância. Nunca estive por uma circunstância, por um apoio, por uma situação aqui, uma ali. Então eu vejo o irmão de rua como uma pessoa exatamente igual a mim. Exatamente igual. Né? Tuca, você falou agora aí do Clã das Onças. Clã das Onças? Dá Que até é isso? medo, né? O Clã das Onças é o nosso grupo de Sagrado Feminino. Foi batizado há um ano, mais ou menos. Era Sagrado Feminino de Anderu. Mas o meu marido vivia dizendo que no Piauí não tem mais onça. Porque eu tô aqui em São Paulo. Veio tudo pra cá. Vixe, uma brava veio pra cá, é isso? Você é louco. E aí a gente foi ganhando essa fama de onça, que arranha, que é braba, que briga, e nós somos mesmo. Eu falei, quer saber, meninas, eu acho bom a gente assumir a identidade. Nosso nome vai ser Clã das Onças. E aí tá batizado, é Clã das Onças. A gente tem lá um Instagram também, quiser conhecer, mas a gente aprofunda isso no dia do nosso Sagrado Feminino aqui. E vai ter aqui o Sagrado do Clã das Onças. E é famoso esse clã, viu? Não é Eu mole conheço não, algumas não é integrantes. mole não. Só tem fera, cara. Só tem fera. Nossa, só Cê é tem louco? bruxona, cara. Como disse o Adriano, você é louco? Cê é louco, cachoeira. A gente fez um trabalho dia desses que tinha 2 convidados especiais, né? Que era o Pinha Varinawa e a companheira dele, que é Mami Kamanawa. Kamanawa é o povo da onça, Varinawa é o povo do sol, que são dos Noquecoí. E aí a gente colocou essa... O que eu ia falar mesmo da Mami? Que ela é povo da onça. Que é o povo da onça. Que ela Essa realmente Essa é uma onça. Veio até com Ah, certificado. não, é que aí os meninos da equipe falaram assim, a gente cantou uma música pra ela, né? Aí os meninos que não são maridos, que tem o Adriano, que é meu marido, o Marco, que é marido da Natália, e o Michel, que é marido da Dani. E os outros, os meninos que são casados com elas, que se virem. Você falou em onça, eu lembrei da madrinha Sueli. Um beijo, madrinha Sueli, Um beijo, que é uma madrinha. onça. Nossa, essa é fera também. Eu queria Né, aproveitar, padrinho Laércio? eu queria aproveitar aqui e lembrar o pessoal para se inscrever no canal, Inscrevam-se. ativar o sininho para receber toda a notificação quando o vídeo for pro ar, também deixar comentário, ajudar a gente a construir o Housecast. Housecast separado no YouTube e no Instagram, @Housecast, tudo junto. Lembrando que o Housecast não tem nenhuma intenção de ser verdade. Você leu os meus pensamentos. Não né? tem. A gente tá Eu numa ouvi uma sintonia. frase do meu irmão Gui, um abraço para ele, e desde que eu vi Abraço, Gui. essa frase não sai da minha cabeça. E eu estou usando para minha vida. Duvide das suas certezas. Isso para mim está sendo fantástico, sabia? Tenho certeza disso aqui. Duvida. Né? Vai estudar, vai ler, vai aprender. De repente você está certo. Ok, continue com a sua certeza. De repente não, você muda, né? Se dá essa oportunidade. Né? Eu queria mandar um grande beijo aqui também para 3 pessoas muito especiais na minha vida: Thiago, Priscila e Isa. Ah, isso eu também quero mandar para os Eu 3, não amo tem jeito. vocês. Amo vocês. Amo Tiagão. vocês, cara.
queria falar um pouco sobre os povos indígenas, o trabalho que vocês fazem. Eu sei que você, além de ser indígena, né, também tem é super engajado aí nas causas, né, tá sempre nas manifestações. A gente está vivendo momentos, sempre vivemos, né, momentos... Quando teve folga, né? Quando que os nossos irmãos indígenas tiveram, né, momentos de paz, momentos terríveis, né, de desapropriação dos seus territórios, a grilagem comendo solta, né, a PL aí aliás, entramos em agosto, né, hoje é dia 2 de agosto, mas o programa deve ir ao ar aí por volta e os caras são poderosos, né? Tem até apresentador de televisão que tem muitas terras, viu? Tem, né? Tô sabendo aí. É um cara poderoso que gosta de queijo, né? É poderosíssimo na mídia, que tem muitas terras lá no Pará. Ele comprou barato. Comprou baratinho. Barato. Né, cara? Tá botando pra fora, né? Porque eles falaram que não, eles estão respeitando, né? Porque quem tinha as terras antes da Constituição de 88 será protegido. Mas existem tribos que nem eram conhecidas antes da Constituição de 88. Tanta gente que tem tanto, né? Podia estar fazendo alguma coisa pela Mas causa. Tudo pelo progresso. Tudo pelo progresso. É o desprogresso, né, cara? Como diz a música do Rodrigo Lima aí, do Dead Fish, cara. É o desprogresso. Um país que 5 famílias comandam, né? E os bancos, né? Os bancos, 5 famílias comandam, e pelo progresso, né? O irmão indígena, ele não pode ter lá os seus rituais na sua terra, viver em paz do seu jeito. Ele não está impondo para ninguém que utilize a medicina da floresta, que viva como um índio, que acredite no que ele... Ele não está impondo nada, ele só quer viver no canto dele, na vida dele. Cara, O que incomoda deixar as terras... não, mas lá tem muita riqueza, né? Tem muita riqueza, né? Então quer se tirar de novo, quer se continuar o mesmo processo de tirar a riqueza. O Housecast vai falar. Né? Cara, o que custa para uma empresa dessas, um banco, né, um grande banco desse país, investir na causa indígena, cara, sabe? Comprar terra para os nossos irmãos indígenas. Por quê? Por que não? Porque, assim, se depender, né, do governo, essas terras nunca vão ser deles de fato, né? Vai ser um eterno desapropriar, né? Terras homologadas sendo desapropriadas à torta direita. Isso dito, queria que você passasse a tua visão. Desculpa, a gente falou demais, não deixou você falar, a gente sempre não, traz é difícil aqui. Isso, eu tenho que falar, não tem jeito, né? A gente sempre traz aqui vai comer queijo, a palavra cara. Indígena. Desculpa, vai comer queijo. Porque assim, nós somos homens brancos, nós não temos lugar de fala nessa causa. Não. Mas a gente, como temos a oportunidade de ter aqui, você que tem origem indígena, a gente abre o espaço e sempre que, se tiver indígenas assistindo, esse lugar aqui está sempre aberto para vocês e a gente quer divulgar literaturas, obras indígenas, porque é assim que a gente pode fazer alguma coisa, né? Lugar de gratidão. É isso. Na gratidão. Em Guarani, Aguti-Uete. Aguti-Uete. Isso é gratidão. Isso. Aguti-Uete. Vocês têm um lugar de fala, assim, o compromisso, a preocupação já é um lugar de fala muito importante. O que a gente entende como uma ajuda necessária para os povos indígenas é diferente de entregar a cesta básica para eles, sabe? O que a gente faz com as aldeias lá no Acre, a gente povoou um rio com quase 2.000 alevinos para que eles pescassem desse rio, tirassem do rio o sustento como índios, como eles faziam antes, e não precisar ir na cidade, se humilhar, andar 70 quilômetros para poder comprar a sua mistura. Porque também esse processo capitalista acabaram com os alimentos, acabaram com os rios, acabaram com os animais, então eles ficam fadados, prisioneiros de uma cesta básica. Então a gente está fazendo um movimento ao contrário, através dos associados, da venda da lojinha, a gente conseguiu povoar esse rio com 2.000 peixes e mais ração todo mês. Agora a gente está com um projeto de fazer um galinheiro para eles lá, comprar mais de 2.000, 1.000 pintinhos, o que for, para que eles possam se alimentar, porque eles comem carne.
né? Sim, índio sempre comeu carne, né? Sempre comeu Sempre. carne. Até Inclusive a antes, caça, do ritual da ayahuasca. Isso deixa esse ponto aí, que é só uma problematização. Né? Porque no ritual da ayahuasca, 3 dias antes isso, aquilo, outro. Deixa isso aí pra lá, que eu tenho uma posição contra isso. E recentemente eu tive o convite de uma líder da aldeia Tenondé Porã, de Herá, Guarani, por conta do trabalho que a gente faz com pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social e pessoas que fazem uso abusivo de drogas, por índios estarem, muito triste isso, morrendo pelo uso de álcool na aldeia, aqui em São Paulo. Chegou o álcool. Chegou o álcool. E é como droga que a lícita. gente vai ajudar? Eu fui lá conhecer minha família, minha descendência, né? E eu vi que o trabalho não seria fácil. Então a gente já está quase 1 ano lá, indo quinzenalmente, oferecendo, além da ayahuasca, todo o trabalho que o Nhanderu faz para os nossos parentes ali. E a gente já tem 90% de resultado com os jovens. Dos jovens que conseguiram estar com a gente nesse processo, nessa caminhada terapêutica de cuidado, temos essa porcentagem que é elevadíssima. O Bruno conhece... Só um adendo assim, a ayahuasca ela não é da região dos tupis. Não, a ayahuasca é andina, é amazônica andina. Então vocês estão levando o que outros irmãos indígenas de outro local utilizam para os índios aqui tupis, ajudando na recuperação contra o álcool que é branco, que está lá dentro e levando à destruição. Não, deixando novamente claro, a ayahuasca, Maravilhoso. Ela é um instrumento de cuidado. Para nós, no Nhanderu, além de ser uma medicina ancestral, além de ter toda uma história, ter todo um respeito, a rainha da floresta, o Iagé, o Mariri, para nós, ela é um instrumento de cuidado. E ali está sendo um instrumento de cuidado porque a gente está fortalecendo a cultura deles. Não está levando uma outra cultura, não uma cultura branca, não uma cultura dos índios, dos parentes da Amazônia lá. A gente está levando uma medicina ancestral para poder fortalecer a própria cultura deles. Tem até pesquisas científicas, eu até falei com o Bruno, que o Santo Daime fez com que retornasse o uso de ayahuasca pelos Yanauás. Tem uma pesquisa científica disso. O que a gente está fazendo aqui, através da ayahuasca, vem a fortalecer a própria cultura guarani. Maravilhoso. E o que é o abuso de álcool por aldeias nativas, Guarani? É a perda da sua cultura. Perfeito. É isso que a gente está fazendo. A ayahuasca está entrando não só para acabar com a fissura, com a compulsão, mas para esse resgate cultural ali dentro. E está sendo um trabalho desafiador, não está sendo fácil, e por conta do Housecast, por conta dos associados, por conta da lojinha, a gente está conseguindo fazer. Porque você imagina, de 15 em 15 dias, levar a ayahuasca para 30 pessoas, e de graça, Bruno. Não é fácil. Então, o trabalho que a gente faz em Nhanderu, eu sou servidor público, minha esposa é servidora pública, todos ali são voluntários. Então, a gente é diferente. A gente está querendo levar as medicinas da floresta para as pessoas que mais precisam. E quem mais precisa não tem dinheiro, Bruno. Não dá para cobrar R$100. Para pagar numa energia de troca, sabe? Então, as pessoas, às vezes, que nos criticam, vem conhecer a gente, como você fez, vem lá numa roda de cura, vem sentir a nossa energia, vem comer um patezinho com Eu quero saber do patê, porque gordinho é terrível. O Renato tá fissurado. Cara. Sabe o que acontece? Rapidinho, assim. O Bruno, ele é preconceituoso com o gordinho. Ele tem preconceito. Ele tem que tomar. Porque quando termina lá o nosso trabalho, eu vou lá pra mesa lá e eu fico comendo algumas... Eu como pouco. Qualquer coisinha tá bom. Mentira, gordinho é fogo, né? E o Bruno fica olhando o que eu tô comendo. Aí a primeira coisa que ele falou, olha, vai lá no Nhanderu que tem um patê. Eu falei, pera com isso, cara. Eu vou lá pra comer patê. Me entregou a Valk. Tá vendo? Contra o gordinho. Tem que falar com ele aí, Tem que fazer o tratamento. Você que tava falando do meu sanduíche de queijo. Né? E, a gente ainda tava planejando levar pão, né? Com patê. Não. Aí não dá. Aí complica. O patê é uma delícia. Esse povo do Rauch come pra caramba, hein, velho? Come muito. Eu nunca vi. Eu vou dizer aqui que eu estive lá na semana passada, na roda de cura, na quinta-feira. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida poder compartilhar com os irmãos ali. Foi muito sagrado, realmente. E eu posso dizer que é muito sério. É muito sério, né? Deu para perceber
nos irmãos ali em situação de rua que estavam participando da roda, que todos estavam tendo um momento sagrado. Nenhum deles estava banalizando a ritualística, todos estavam realmente conectados, né, com a espiritualidade. Foi muito lindo. Parabéns pelo trabalho. Isso é maravilhoso. Como eu disse, ponto de luz. É um ponto de luz. Como é que você faz o plano espiritual? Você tem alguns irmãos, você coloca pontos de luz para que você possa ter o resgate. O que vocês estão fazendo é isso aqui. Né? Porque aqui é um planeta escola, eu digo, é uma opinião minha, né? Aqui não é só um planeta escola. Porque o kardecista, ele sempre coloca, o kardecista é um pouco elitizado. Como eu sou kardecista, eu posso falar. Renato é elite. É, elite. Então aqui é um planeta escola de espíritos que estão... Não, aqui é um planeta presídio. Isso eu ouvi de algumas pessoas, em que estão espíritos normalmente rebeldes e revoltados. Você está encarnado aqui, você está num planeta de, digamos assim, planeta Febem. Seria legal? Acho que é mais ou menos isso. A gente está aqui porque somos espíritos rebeldes que estávamos atrapalhando a evolução de outros irmãos e viemos cá para a gente poder evoluir e atingir o mínimo, né, de entendimento e de irmandade com as pessoas. Então, não dá para você estar encarnado nesse planeta e ter preconceito ou ver o outro irmão como menor do que você. Não tem como. Você pode estar com dinheiro hoje, você está nesse aprendizado de ter o dinheiro. E aí você tem que ter caridade. Aí você tem que usar esse dinheiro para dar emprego. Você pode estar numa outra situação que você está sem absolutamente nada. Também é difícil, mas é um momento de aprendizado, né? E as pessoas esquecem disso, né? Ah, não, eu sou isso, eu sou médium, Médium, primeiro, que o Chico sempre falou, médium não é mérito, é ferramenta de evolução. Ou seja, você precisa de uma ajudinha, te dou uma mediunidade, né? Eu sou médium, eu sou palestrante espírita, eu sou isso. Não adianta nada disso, né? O nosso exemplo é o Chico Xavier, assim, de humildade e de amor. E, desculpa, eu precisava falar isso Tudo porque... bem, a Federação Espírita que está perdendo aqui, ó. Não, a Federação Espírita está cheia... Pode chamar aqui... A Federação Espírita está cheia de gente que sabe tudo. Tudo. São pessoas maravilhosas. Sabem tudo, dão palestras, chegam, falam do amor de Jesus, etc. Quando ele chega em casa, ele fala para a esposa, cala a boca e vai para lá. Tá cheio desses, viu? Isso está em todo lugar, meu Tá? irmão. Precisa de gente que faz, bota a mão na massa, que nem esses dois aqui. Falar é fácil. É isso, cara. O importante é fazer a energia girar, colocar em movimento, como eu sempre digo, hoje é segunda-feira, é dia de Exu. Exu é movimento, cara. Laroeixo. Exu. É Mojubá. É isso. Vou mandar um recado para você vai entender. Wilson, grande abraço. O Wilson é um irmão meu, que desencarnou. E o Wilson era um Exu, viu? Em vida, assim. Ele era um cara extremamente justo e extremamente nervoso, rebelde. Adriana, um beijo, a esposa. Murilo, meu afilhado, eu sou padrinho do segundo filho dele. Guilherme, Gabriela, para falar todos os filhos. E eu tive num trabalho de ayahuasca um encontro com o Wilson. E ele está trabalhando com os Exus, cara. Olha aí. Laroie. Ele Bruno, está trabalhando com os Exus. Tem algumas casas que perguntam pra gente, né? Querem aprender. Quero mandar um abraço para essas casas que têm a humildade de reconhecer que é difícil esse trabalho. Nos ligam, me mandam mensagem para o WhatsApp. Então a gente vai estar lançando agora no mês que vem um curso para poder, um introdutório, para poder dar instrumentos para o padrinho, para o guardião, para trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade social e as pessoas que têm problema com o uso abusivo de drogas. Que lindo. A ideia do xamanismo urbano é trazer as medicinas da floresta, a filosofia da floresta para nossa realidade, para cá, para essa selva de pedra, porque aqui tem seus bichos também, Tem. as depressão da vida, as ansiedades da vida, as drogas da vida, sabe? Síndrome do pânico. A ideia do xamanismo urbano é fazer com que as medicinas da floresta venham entrar para poder curar a nossa realidade. Então, isso que a gente prega, isso que a gente vive lá, esse suporte que a gente quer dar para as casas, porque a gente não dá conta de trabalhar sozinho.
Então, a gente tem uma metodologia própria, eu falei um pouquinho, não é de qualquer jeito que trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, a gente desenvolveu uma metodologia que chama Pedagogia do Comprometimento, essa metodologia que eu já desenvolvo antes de conhecer o xamanismo com pessoas em vulnerabilidade social. Antes de conhecer a Tuca, eu já atendia algumas pessoas em situação de rua, depois com a Tuca potencializou, né? Quando você casa, não sei o que acontece, rapaz, parece que você fica melhor. O que aconteceu comigo foi isso, a Tuca já trabalhava também, ela era uma supervisora de serviço. Encontro espiritual, né? Demais. Então a gente, nessa trajetória, atendeu aí, em média, mais de 10 mil pessoas com essa metodologia. E que a gente vai mostrar para as pessoas como é que é essa metodologia, o que tem que fazer para poder ter resultados no trabalho socioeducativo que desenvolve com esse público usando a ayahuasca como ferramenta. Nossa, que legal. É muito interessante, porque, como eu falei no início, as casas de prática de neoxamanismo, a maioria, né, está acostumada a receber irmãos que têm essa questão da dependência química, da dependência, né, de álcool, né? Não só na Oca, mas... Sim, que eu falo da Oca. Vou falar aqui da Fênix, vou falar aqui do Céu de Logos e de tantas Padrinho Altieri, um abraço. Um abraço, Padrinho Altieri, Padrinho Ezequias, Padrinho Márcio, Padrinho Altieri. Mas o contexto que vocês trabalham é extremo, né, de estar ali na Cracolândia, pessoas que estão no contexto da situação de rua, né, é diferente, né, a dependência química, ela tem diversos níveis, né, então eu acho que a experiência que vocês adquiriram e adquirem, né, porque acho que todo dia é um aprendizado, né, na vida de vocês, traz para vocês um conhecimento diferente, que é muito lindo vocês passarem isso para frente, muito grandioso vocês quererem compartilhar, não guardar isso só para vocês, né, essa receita, né, e é importantíssimo saber que vocês estão a fim de passar isso para frente, porque vai ajudar muita gente, cara. Quem tiver aberto para receber isso vai se beneficiar, aliás, vai beneficiar a muitas outras pessoas, né, e isso é muito importante, cara. Nossa, quando você vê o poder que tem estar aberto para receber, estar aberto para aprender, é tão bom, né? Por que a gente se fecha às vezes, né? Sabendo tudo, né? Mas quando eu queria aproveitar o gancho da questão das casas e tal, para fazer uma menção honrosa, assim, muito especial por duas casas que são nossas irmãs desde o primeiro momento, assim. Nem quiseram muito se aprofundar em quem são vocês, o currículo de vocês, nem nada, mas quando viram que a gente estava querendo fazer, são pessoas que a gente ama muito, uma delas exatamente é o Céu de Logos, nas pessoas do Altieri e do Márcio, muito queridos, a gente ama muito eles. Eles foram conhecer a gente num domingo, numa roda excepcional que a gente tinha aberta, porque de quinta-feira estava lotado, eles nunca conseguiam ir. E quando eles botaram o pé lá no nosso salão, a gente se olhou assim e falou, nossa, Deu match. Deu match. Que legal. E assim, o Altieri falou uma coisa que sempre foi uma grande honra para mim, né, e para a equipe toda ter ouvido de alguém como ele, que eu vou lembrar aqui, que ele talvez nem lembre mais, mas eu vou lembrar. Ele disse, nesse dia que eles foram conhecer, falou, a gente estava pretendendo acolher pessoas com problemas com álcool e drogas, porque a gente tem lá na casa e tudo mais, então a gente veio aqui até para ver como vocês fazem, para a gente fazer lá. Mas depois que eu pisei aqui, eu tô declinando dessa possibilidade, porque vocês fazem, a gente apoia. E pra gente foi sempre uma grande honra ter o apoio de vocês, viu, seus lindos? Amo muito vocês. Você tem que jogar a bola pro Maradona, você tem que jogar a bola pro Messi. E a outra casa... Que são vocês, A outra casa é o Reinado da Coruja, que fica lá em São Vicente, que é do mestre Alexandre Gomes, o Alê, um xamã aí de 20 anos de estrada já. E ó, Bruno, ele tem que vir aqui, cara. O cara é bom. Xamanismo tradicional. Passa o contato, nós vamos convidar. Alê. Fala para ele assistir esse programa. Você está convidado ali. Tá intimado. Intimado. Essas são duas que são muito irmãs, assim. A gente já foi fazer ritual lá no Céu de Logos, já levei as meninas lá, nosso Sagrado Feminino, antes de virar clã, já foi lá. E eles, a nossa casa está sempre aberta para eles, e tem outras que não vai dar para falar de todo mundo, mas esses dois são especiais. E também queria dizer que, infelizmente, a gente também enfrenta dentro do xamanismo
oposição. Mas a gente tem notícias de casas que ficam de pé atrás, né? O que a gente está fazendo? E as pessoas que frequentam o Nhanderu não são bem-vindas em algumas casas. Mas, irmãos, a gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. Se quiser conhecer a gente de perto, a porta está aberta. Mas também, se não quiser, a gente vai contar com o apoio de quem está alinhado com os nossos objetivos. E vai continuar fazendo trabalho. E vai continuar fazendo. Nós nascemos autônomos e contando com o apoio de quem acredita. Mas é isso. Queria agradecer, fortalecer os que apoiam, não os que não apoiam. É exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida, em tudo, né? Só para registrar. Perfeito, perfeito. Tá registrado, né, cara? Então, uma coisa assim que eu quero dizer para vocês é muito obrigado. Porque o trabalho que vocês fazem é fantástico. É um trabalho de resgate. Eu já tive na rua com o Gavi algumas vezes e é muito complicado. É muito complicado. São irmãos com alguns problemas, a dificuldade que vocês estão fazendo de como lidar com o irmão em vulnerabilidade. Muitas vezes ele está sem acreditar em mais nada. Não acredita em mais nada. Ele está simplesmente desesperançoso. Perdeu tudo. E ensinar as pessoas a como lidar e como ajudar no resgate é fantástico. Muito obrigado. Tem mais um tempinho? Tem? Claro que tem. Muito. Tinha anotado aqui. Tem tempo ainda? Se Eu quiser, até amanhã. Manda aí, manda Poder aí. mandar um recado pro povo do Rauch, o povo Opa. que consagra as medicinas da floresta, o povo que usa pulseira, o povo que usa cocar. Esse povo que usa esses instrumentos indígenas precisam se debruçar para entender um pouco dessa PL 490. Isso. Porque Boa. usa os instrumentos do índio, a medicina do índio, mas não está lutando com a causa do índio, sabe? Ela é muito perigosa, essa PL. E a gente tem um posicionamento, a gente já falou do nosso compromisso com as aldeias, a gente já falou a respeito do compromisso com a causa indígena, e essa PL, ela é criminosa. Essa PL quer acabar com um pouco de terra que nos resta. E o povo do Rauch que usa os instrumentos do índio tem que entender que é a luta deles também. Cadê a gratidão, né? Pois é só Cadê na a hora, gratidão? na hora que acaba. Só na hora do vem pra mim? Vem pra Só mim? pra deixar claro, cara, não é nem uma questão de gratidão só, tá? Porque eu vejo assim, mesmo que você não estivesse num caminho do xamanismo, você é brasileiro, você nasceu nesse país, esse país nem deveria se chamar Brasil, cara. Porque quando os portugueses chegaram nesse país, não tiveram nem a dignidade de perguntar para os irmãos Qual o nome indígenas desse lugar, qual o né? nome desse lugar. Já tinha um nome. Já tinha um nome esse lugar, né? Pindorama. Se chamava Pindorama aqui. Esse país não se chamava Brasil. Essa terra era deles, cara. E não resta nada para eles. Então é o mínimo que qualquer brasileiro faz se posicionar. O xamanista, muito mais, cara. Muito mais. Quem teve a vida modificada, como eu tive também, como nós que estamos nessa sala aqui agora, é obrigação, cara. Não é gratidão, é obrigação, cara. Então, você que está assistindo, você frequenta rituais, você teve a sua vida mudada, né? Você tem obrigação, cara. Eu falo gratidão, você tem toda a razão que é obrigação. Mas eu falo gratidão, que é uma palavra que se usa muito, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Cadê a gratidão? Da boca pra fora não vai. Eu não vou nem fácil, falar da né? história de usar cocar e tal, porque aí é polêmico, porque para os indígenas às vezes até é uma eu desonra de outra tô pessoa. no Mas caminho há quase 3 anos. Eu não tenho nenhum acessório indígena porque eu não me acho... Isso aqui, ó, é aliança com os povos da floresta. Então, veja só, eu não me Aliança. Não fica usando à toa. Não, eu não uso. Como isso aqui, ó, com movimentos Isso não Eu é não tenho. enfeite, cara. Então, eu não tenho nenhum, porque eu não me acho ainda em condições de ter. E essa pulseira, que nem o nome eu sabia, eu recebi como se fosse uma autorização que eu poderia utilizar. É assim que eu trabalho com o xamanismo. Com respeito a tudo que está acontecendo. Não é brincadeira. Eu não trato o xamanismo ou o ritual indígena como uma brincadeira. Eu vou usar porque é legal, porque é bonito. Não. Eu, depois de quase 3 anos, estou tendo uma autorização de usar. Eu nem sabia. Tá vendo? Isso é o quê que você falou? Isso é uma aliança com os povos da floresta. Então, eu fui autorizado a ter uma aliança depois de quase 3 anos de uso. Sério, hein, Com toda- Renato? Então,
Só assim, então as pessoas vão no ritual xamânico, as pessoas têm a melhora de vida, as pessoas conseguem se reencontrar, as pessoas encontram a alegria de volta. E aí quando tem uma PL como essa, que está acabando com os povos indígenas, as pessoas dizem o seguinte: não, isso não é problema meu. Não, mas o país tem que crescer. Não, mas isso está sendo feito por causa o país do precisa de desemprego. educação, cara. Vai reivindicar a educação para os seus filhos. Sim. Vai reivindicar saúde pública Tem tanta adequada. saúde pública não vai adequada, tirar a terra dos exatamente. índios. Não é verdade? Vai crescer assim? Quem que vai enriquecer com isso? É você? Então. Vamos lá, né? Então... Gente, isso é assunto também para muitas lives. Mas aqui tá aberto para você falar. Eu só quero falar só mais uma coisa. Tá aberto. Eu também, com toda a humildade e o espaço que eu tenho aqui, eu vou sugerir, com todo amor, aos dirigentes de casas que assistem esse programa, que comentem com os seus afiliados a respeito da importância de dar valor aos irmãos indígenas. Que não apenas levem esses irmãos para fazerem rituais e cantar nas suas casas, mas falem sobre o assunto. Porque é importante comentar a respeito disso. Gratidão. Como o Bruno bem colocou, nós temos posição. O Instituto Nhanderu tem posição. Neutralidade nunca fez parte da nossa vida. Se fizesse, a gente não estava nem vivo mais. Para a gente superar e para a gente viver, a gente sempre precisou ter lado. E eu sou da sociologia, eu sou da antropologia, e eu tenho lado. Né? Então, hoje nós somos dirigentes de uma instituição que não é neutra. E eu vou falar para vocês, me dá vergonha de ler ou de ouvir dirigentes, ou quem quer que seja, que coloca nome xamânico lá e diz que está com a bandeira do xamanismo, dizendo que está... Ah, não, mas eu sou neutro, eu sou contra a briga, blá, 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 blá. Irmão, irmã, você está defendendo o opressor. Só isso que eu tenho para te falar. Na medida em que você se coloca como neutro num país que está vivendo um momento em que quem está no poder foi eleito dizendo que índio não ia ter nem 1 centímetro de terra, sendo que tudo isso aqui que tem na América é indígena, você já escolheu o seu lado. Você está do lado dos que querem acabar com os indígenas. E esse não é o nosso lado. A gente tem cor, a gente tem lado. E me envergonha saber que tem um campo do xamanismo que toma ayahuasca e que faz questão de estar desse lado. Não vem falar para mim que não, mas eu não estou defendendo ninguém. Tá sim, você está defendendo o lado do mais poderoso. Porque o que está sendo massacrado, você está fazendo vista grossa. E aí, só para fechar essa questão... que a gente tem, que isso, como eu disse, é muito pano para manga, o colonialismo, como bem dizia, a gente estava falando antes de entrar aqui, do Ayrton Krenak. O colonialismo de exploração, que é a marca do Brasil, da América Latina inteira, existem 2 tipos de colonialismo na América, o de povoamento e o de exploração. O de povoamento é o modelo Estados Unidos e Canadá, que a gente vê bem o resultado hoje, que é aquele tipo que quem foi para lá, povoar, já sabia que não tinha para onde voltar. Então, quem foi para lá foi por conta das guerras religiosas e não ia voltar para a Inglaterra, não ia voltar para a Europa. Então, o que foi feito lá? A riqueza que era explorada lá era usada lá. Massacraram os índios, sim, mas teve desenvolvimento. Aqui, o que a gente vive é um colonialismo de exploração. Sempre foi assim, porque os portugueses, espanhóis, holandeses que vinham para cá, vinham para pegar a riqueza e levar para a Europa. E levaram quase tudo. Só que não se engane, não acabou esse colonialismo. Ele continua acontecendo hoje, inclusive resultando no chá da garrafa que você está tomando na ayahuasca. Pergunta de onde vem o chá que você está tomando. Não vem do Pão de Açúcar, Se não né? é resultado de um tipo de exploração de magnatas do Sudeste, que estão indo lá para a Amazônia comprar extensões enormes de terra para fazer plantios gigantescos de chacrona, explorando o jagubi nativo e fazendo o que um amigo nosso esses dias falou com muita tristeza, o monopólio da ayahuasca. Então, cuidado, presta atenção no chá que você está tomando, porque ele pode estar resultando em mais miséria para os povos indígenas lá da Amazônia. Eles são os guardiões originários desse saber. E, por fim, uma pimenta no caldo. A que custo que essa medicina que a pessoa está consagrando é indígena, né? Ela é indígena. Então, mas ela deixa de ser quando o pajé não conversa com
com o feitio, como diz o Ayrton ela Krenak. deixa de mas, ser. mas o indígena que está produzindo aquela medicina, ele está recebendo uma cesta básica. Ele tá produzindo aquilo na miséria, entendeu? Então, São com a pagas, energia, lá né? na Amazônia são pagas diárias que a pessoa mal consegue comer. Média de diária lá é R$50. A pessoa entra na floresta amazônica para pegar jagube, aquele cipó gigantesco, enfim, é uma dinâmica humana extremamente complexa e perigosa. Escravagista. E a riqueza está vindo para o Sudeste. Então, essa dinâmica de exploração ela está acontecendo agora, como diz o Ayrton Krenak mesmo. Isso nunca deixou de acontecer, isso continua acontecendo. E vou mais além. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, você que não sabe, aqui tem guaranis. Em média, são 3 mil guarani vivendo em aldeias aqui na cidade de São Paulo. E alguns passando fome. Alguns passando muita fome. Lá no Jaraguá tem uma comunidade que chama Tecoapiau, que é uma favela. Eles não têm mais terra e o pingo de terra que resta, a especulação imobiliária está fazendo de tudo para tomar. Estou dizendo isso porque aqui também tem luta por leis. E uma delas que os políticos fingem que não está acontecendo é uma luta para ter uma lei de proteção ambiental pelas terras deles. Chama Cinturão Verde. Essa lei já foi aprovada na Câmara Municipal, já foi antes do prefeito morrer. Foi para ele e ele morreu e agora eles estão tentando sensibilizar o prefeito novo. Os Guarani hoje, só para vocês terem uma ideia, eles são guardiões das nascentes que abastecem as represas da água que a gente bebe. Eles são os guardiões do remanescente de floresta de Mata Atlântica que tem dentro da cidade de São Paulo. Isso não é pouca coisa. E, no entanto, a cidade mal sabe que tem Guarani, que tem indígena aldeado nessa cidade. Então, só para chamar a atenção que nós estamos atentos a isso e a gente está do lado dessas lutas. Perfeito. O nosso programa nunca fala de política, mas a gente tem posição também, né? É o que você falou. Não tomar posição, você está dando toda a vazão para o inimigo, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu cresci, a sociedade, eu falo isso, ouvindo que índio era vagabundo. Eu vi isso de todo mundo, de família, das pessoas. Não, índio é vagabundo. Por que houve a escravidão no Brasil? Porque tentaram escravizar os índios. É um monte de vagabundo que não queria trabalhar. Aí eles trouxeram os negros. Então, olha a visão que é passada e foi passada. Então, tem pessoas que Esse é o tipo de educação que você tem no Então, tem Brasil pessoas que até hoje. pensam contra os índios hoje, até porque já está... Ela nem pensa sobre o assunto, ela responde, mas ela não vai ter dúvida das certezas dela, né? É a primeira coisa, ter dúvida das certezas, saber quem são os índios e respeitar o índio, o diferente, né? Você sabe que é interessante quando você vai lá para o Acre, a gente vai muito para o Acre, não para o Amazonas. São muitas extensões de terra que virou fazenda. Daí você vai de Rio Branco atravessando o estado. De Rio Branco para Cruzeiro do Sul é atravessar o Acre. Aí você vai só de desmatamento. Floresta, extensões gigantescas com um monte de cabeça de gado sem nenhuma árvore nem para os bois. Aí vai, horas. De repente você chega num pedaço de mata. Aí aquilo é terra indígena, um pedacinho de mata preservada. Aí sai da terra indígena mais desmatamento. Gente, quem é que é avançado? Pois é. Quem é que é selvagem? Quem é o selvagem? Olha que louco, né? Pois é. Quem é o selvagem? Hoje, no mundo que todo mundo sabe que a gente precisa preservar, que a gente precisa de água, que sem água o ser humano não sobrevive, né? O meio ambiente é necessário. Então, a gente tem posição, sim. E a PL 490 vai ser combatida no que a gente puder. Escutem a voz dos indígenas. Eles estão há muito tempo avisando que o planeta está morrendo, né? Então, gratidão pelas palavras. Espero que toque e sensibilize aí os irmãos que assistem. São alguns irmãos, muitos, né, que estão no caminho aí. E eu tenho certeza que vão se sensibilizar e vão... Porque não saber faz parte. Às vezes as pessoas não sabem, elas Sim. têm pensamentos pela formação de pai, de mãe, de ouvir isso, ouvir aquilo. Ah, Índia é vagabundo, Índia é isso, Índia é bagunçado. E vai, conhece o xamanismo e acaba esquecendo que aquilo que você está tendo ali, toda aquela ajuda que você está tendo ali, é uma sabedoria ancestral indígena que veio ali para te ajudar e está te ajudando. Mesmo você pensando
de qualquer forma, ele está te ajudando, não está te perguntando. Sim. Ninguém te pergunta, você gosta de índio ou não gosta, simplesmente você vai lá e é ajudado. Pela egrégora também. E, Bruno, tem pessoas que, lógico, estão chegando agora, não sabem. É isso que eu tô falando. Vieram se tratar por questões de dependência química, depressão, ansiedade, desencontro com uma série de coisas. Se encontraram na ayahuasca, são novos. E ficam encantados, né? Ficam encantados. Não é para esse recado. São para pessoas que já tomam, já vestem a pulseira, já lutam pela causa indígena. Então, para essas pessoas que a gente está fazendo esse apelo. Cara, na verdade, eles são para todos, né? Porque quando eu entrei nesse caminho, isso também não me era dito, eu era completamente ignorante a respeito disso. Se eu fosse tocado a respeito desse assunto, talvez desde lá já fizesse movimentos a respeito disso, movimentos interiores. Eu acho que o primeiro movimento mais importante é dentro da gente, né? E aí a gente vai transformando o mundo ao nosso redor com pequenas coisas, né? E aí a gente consegue fazer coisas maiores. Né? A nossa intenção é essa, fazer pequenos movimentos, que é o que a gente pode fazer, né? Não adianta a gente querer movimentar o mundo de uma vez só. E é o que vocês estão fazendo. Vocês começaram pequenininhos e hoje vocês já estão... Mais de 10 mil pessoas já passaram por vocês. Olha que coisa incrível, cara. E é isso. A gente tá junto com vocês, tanto aí na questão da ressocialização dos irmãos, também na causa indígena. Contem com a gente, esse espaço aqui está sempre aberto para vocês. A Tuca está aqui de volta em breve. A gente está com vocês aí, manifestações, conte com a gente. Legal, também, na né? votação da PL seria legal depois a gente falar o nome de cada deputado que votou. A gente pode fazer isso? Ainda vai passar pelo STF, Vai né? passar pelo STF esse mês, né? Virou mês, né? Agora, dia 15. Dia 15 passa pela... A gente vai A informando gente o que está acontecendo aqui, mas é importante, viu? A gente está sempre É falando. Toda importante. semana a gente fala. Atualizações serão trazidas aqui. E acho que é isso. Queria aproveitar, lembrar o pessoal para se inscrever mais uma vez, ativar sininho, deixar comentário. Também seguir a gente no Instagram, @Rauschcast. Ajuda a gente. Queria mais uma vez que você divulgasse aí os canais de contato do Yanderu. Os canais de contato, a lojinha, primeiro, né? O nosso Instagram. Como é que é? Acho que Como é que tá no Instagram? Yanderu Xamanismo Medicinas, Yanderu Xamanismo e o Clã das Onças Yanderu. Isso vai estar tudo na descrição, tá, gente? Isso, www.yanderuxamanismo.com.br. Perfeito. Beleza. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Algo que não foi perguntado? Algum recado que faltou? Quer elogiar a camisa do Renato? Que é bonita. Sensacional. Linda. Quero agradecer ao programa, ao Rauschcast, esse espaço para poder conversar a respeito do Rausch, do rapé, da ayahuasca, das medicinas da floresta, dos padrinhos, dos irmãos. Ter um canal para poder conversar a respeito dessas questões é sensacional, cara. Tá de parabéns a toda essa estrutura, todos vocês, a simpatia. Gratidão. A gente obrigado. Que agradece. Cara. A gente agradece. Privilégio de poder dois estar seres aqui. de luz aqui. Eu falo isso de coração. 2 seres de luz aqui com a gente. A gente Tem outros aqui também. A gente precisava Tem marcar um dia outros para seres de falar luz só de também. rapé, Tem viu? outros. Pra falar só de rapé. Só de rapé? Vamos falar só de Vamos rapé. fazer um Mas programa uma de- pessoa que usa rapé todo dia, ela tem risco de se viciar no rapé? Com certeza absoluta. Já vai ter um próximo programa só sobre Aí, isso. Com certeza absoluta. Quem usa rapé todo dia há o risco de vício. Com certeza, porque é nicotina. Nicotina é uma das substâncias mais viciantes do mundo. Do lado da cocaína, do O álcool. tabaco, você está falando. Nicotina que está Nicotina. dentro do tabaco. Dentro do tabaco. Todo rapé tem nicotina. Entendi. O Adriano Então, irmãos, hoje Fiquem ligados, hein? Cuidado Pessoal com o que rapé. abusa do rapé. Cuidado com o rapé. vale mesmo um programa desse. O Adriano hoje é um dos maiores feitores de rapé do Brasil. E é importante trazer essa palavra, uma pessoa que produz o rapé. Estudioso e feitor. Trazer essa palavra também. Já chegou essa na minha clínica contraindicação. pessoas do mundo Rausch, do mundo xamânico, viciadas em rapé. Já chegou. Chega viciados em cocaína, em crack, em álcool, Legal em você rapé falar isso, também. cara. Em rapé também. E rapé também, com problemas na mucosa nasal, com problemas de concentração, que não conseguem ficar sem o Rausch. Você que toma 3 vezes por dia, experimenta ficar 3 dias sem tomar rapé. Se você conseguir ficar sem tomar rapé, sem ter nervosismo, sudorese, dor de cabeça,
você não é um viciado. Agora, se você tivesse uma dessas 3 coisas, procura a gente pra gente conversar. Porque a gente não está acusando, está dizendo que é uma medicina da floresta, tem uma importância muito grande, inclusive em questões de redução de danos, sabe? De encontro, sabe? De expansão da consciência, mas é uma substância. Dizem que ajuda até a parar de fumar, né? Sim, como uma terapia da substituição, porque ao invés de você mandar nicotina pelo pulmão, você está mandando pela mucosa nasal. Lógico, mas você está comparando com o cigarro? O cigarro tem inúmeras substâncias químicas. Não está mandando as substâncias químicas, está mandando nicotina, tabaco. Independente se o tabaco é nativo ou não, o tabaco tem nicotina. E é uma questão, um assunto muito bacana para poder falar de rapé. Então eu só tomo o indígena. Mas quem disse que o do indígena não tem tabaco arapiraca? E quem disse que o do indígena... Calma, vamos falar. Com muito respeito aos meus ancestrais, com muito respeito aos povos indígenas, sabe, com muito respeito ao Acre. Mas tem muitas pessoas que colocam o Acre lá em cima. É uma cidade muito especial. Mas tem pessoas que vendem, por conta desse comércio aqui do Sudeste, as cinzas que a gente faz rapé, cinza de padaria. Pois é. E com o nome de Tsunu. Então não é porque vem do Acre que é mais sagrado. Não é porque vem do indígena que indígena que é. Lógico, tem aqueles rapés que vêm de algumas etnias, feito pela mão dos pajés. Eu não estou falando desse rapé. Esse rapé eu uso. Esse rapé mudou a minha vida, mudou a vida do Bruno, mudou a vida da minha esposa, mudou a sua. Eu estou falando de outras pessoas que colocam inúmeros acréscimos no rapé e por conta do comércio, por conta da venda, por conta do público, do house que quer e que gosta de consumir o rapé. Então, o que você está colocando no seu nariz, Bruno? Quem é que está fazendo? O que está sendo rezado aí? Existe um consumo seguro do rapé? Sim, dentro de uma ritualística. Nós trabalhamos lá. Dentro de uma ritualística. Só dentro do ritual? Não, pode ser feito entre os irmãos, pode ser feito na sua quietude. O que é o ritual? Eu posso constituir um ritual aqui, acabando o programa, eu constituir um ritual. Eu entender o que é um ritual. Aquele momento sagrado meu, com o pai rapé, com a minha ancestralidade. Se a pessoa fizer isso uma vez por dia dentro de um ritual, ele é um viciado? Isso, lógico que não. Isso depende muito. Pode ser feito 2. Pode ser feito 2, pode ser feito 3. Alguém acabou. Não, eu sou muito sincero. O Housecast é um programa de pessoas sinceras e eu aprendi a falar tudo o que acontece na minha vida. Eu uso rapé diariamente. E sempre dentro de um ritual. Às vezes eu uso 2 vezes no dia, às vezes eu uso 1 vez no dia. Mas eu paro, é hora do meu rapé, eu tenho a minha música, ou às vezes o silêncio dentro do meu quarto, sozinho. Eu acendo incenso, porque eu gosto muito de incenso, e eu fico lá por 15 minutos. É isso aí. Isso, eu faço uso do rapé dessa forma. Ritualizado. Protegido. Eu não uso rapé. Teve um momento que eu comecei a usar que eu usava de qualquer forma mesmo. Usava no carro. Nossa, não tô legal. Eu usava o rapé. Hoje eu não faço isso. Você aprendeu, né? Eu aprendi que isso é perigoso. E hoje eu faço isso 1 ou 2 vezes por dia. Então, a minha preocupação é comigo mesmo. A pergunta é sobre mim e sobre outros irmãos que talvez estejam do mesmo jeito que eu. Sim, quer dizer também que quem usa 3 vezes é viciado? Não, eu só estou levantando uma questão que, para você refletir na expansão de consciência, é bom ter consciência da expansão. E às vezes você não tem força usando o rapé. Consciência isso acontece é a palavra, comigo. né? É normal? Você não tem força. Não existe força. Você está num ritual, você usa o rapé e não tem força. Aí depende de vários fatores que pode ser tema para um próximo programa. E é tranquilo não ter a força também. Eu me sinto bem de não ter tido a força, porque eu não estou atrás da sensação. É o ritual que é importante. Às vezes você está no nível de estresse que você nem percebeu e ele só te acalma, só te relaxa. Bruno, isso é muito importante. O rapé, uma medicina ancestral, está vindo para uma sociedade ansiosa. Sim, é verdade. Usuária de substâncias das mais diversas. Então, precisa ser pensado a respeito dessa substância se encaixar nesses modelos aqui. Às vezes se encaixa, como ele falou, usando a qualquer hora, como se fosse um cigarro no carro. Então, o Rausch dirigindo,
Sim. Parou, toma outro Rauch. Parou, Isso, depois do sim. almoço, toma outro Rauch. Eu já vi números. Sim, a gente Então, já soube até de casa. pera, O padrinho Laércio uma vez contou Sim. de uma pessoa, né, que... A cada 7 Anemia, segundos tinha né? que tomar. Então, 7 minutos, desculpa. É com muito respeito. Lógico que eu também não estou fazendo um tutorial para sendo um ditador de forma alguma, mas é uma coisa que precisa ser observada. Precisa ser falado, porque na mão do ansioso, isso é um negócio que vai Precisa te acalmar. primeiro cuidar de outras coisas para poder Na mão se do permitir. ansioso isso, funciona essa é a assim. questão. É um negócio que vai te acalmar. A Aí gente o cara vai fazer. vai... Qualquer substância, Aí se ele entrar vai- como a ponta do iceberg e não olhar para baixo É do iceberg, isso. pode virar um problema. Tem um historiador famoso, o professor Henrique Carneiro, que aborda só isso nos trabalhos dele lá da USP. Como que a humanidade foi perdendo a proteção que tinha, que é devido, segundo ele, à história, à ritualização do uso de drogas, a humanidade foi perdendo esse caráter, e aí vieram os problemas com drogas. A gente também Os está tentando abusos, fazer né? esse resgate, né, de ritualizar como uma medida de proteção mesmo. Mas é muito bom, irmão, que usa rapé. Eu uso rapé, então eu falo isso. Toma cuidado. A gente vai fazer o Como eu programa também do tenho que rapé tomar e eu já cuidado. quero deixar aqui o convite aqui gravado para esse programa ser com o Adriano e com o Thiago, outro grande feitor de rapé. Grande feitor vai de ser rapé, o Thiago Thiagão. com o Adriano. Thiagão, tá convidado, irmão. Você e o Adriano. Bora Vai falar de Muito legal esse programa. O vai bom ser é que eles muito legal. convidam no ar, a pessoa não tem como Tá falar não, né? É, já tá convidado, já tá convidado. É um feitor de rapé, lascado. né? E esse rapé, inclusive, antes do programa, né? A gente fez um pequeno ritual e eu consumi o rapé que Do você... Anderu, é. Jurema Preta. Jurema Preta. Esse de Jurema maravilhoso. Preta não me deu força. Maravilhoso. Ele me equilibrou. Só. E tá maravilhoso esse rapé. E tem gente que Até toma para e tem trazer uma força extrema. é legal trazer né? aqui, o Renato falou, né, da medida dele da semana, só para, né, trazer até como um parâmetro para os irmãos. Eu consagro 2 vezes por semana, então não tem um certo ou errado, né, cada pessoa. Cada um- Eu tô Traz consumindo o seu- todo dia, por isso que eu perguntei, me preocupei. Né? Mas isso é Bom, relativo você já também, perguntou porque para o especialista. E aqui não tem bonzinho, aqui não Anjo, tem, não tem demônio. anjo. Tem uma pessoa que pode. Eu fui viciado em cigarro por 35 anos, eu fumava 50 cigarros por dia. Você é louco. 2 meses e meio. ele E pode... quem sou eu para falar de um rapé que você toma por por dia? dia. Pelo amor de Jesus. Não, mas eu tô falando de algo que já eu consegui parar de fumar. E eu tenho uma grande preocupação em isso acontecer, uma substituição com o rapé. Eu uso todo dia, me faz muitíssimo bem, mas eu me preocupo em me viciar. E outros irmãos podem estar vivendo a mesma coisa. Adianta eu chegar aqui no Rauchcast e falar, não, o Renato já é um anjo. Não, o Renato está cheio de defeito, cheio de problema e não é dono da verdade. Né? E isso é muito importante. Se ele falasse, não, olha, é perigoso, eu falo, tem que mudar. Né? Mas, Renato, Isso, você é um anjo, cara. Isso é pessoal. Isso é cada caso é um caso. E existe também o uso terapêutico do rapé. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu uso o rapé diariamente porque eu trato enxaqueca, rinite, sinusite com alguns me rapés. ajuda na enxaqueca também. Eu tenho aquela enxaqueca com fios luminosos, sabe? A minha com Sananga. Enxaqueca cósmica. a minha é cósmica. Eu vejo um monte de luzinha, parece que você tá na força, assim, ó. Ele tem um nome científico. Como é a sua relação com a sananga? Tranquilo, eu gosto. Então, Aí chega um momento que eu não enxergo mais nada. Ela tem um nome, é sério isso. Eu não enxergo mais nada e a dor de cabeça ela é absurda e eu tenho que ficar no escuro. Então, os lugares que eu trabalhei, assim, CLT, eu já avisava, ó, tem dias que eu tenho enxaqueca. Não, você tem que ir embora? Não, eu não tenho que ir embora. Eu só aí tenho... a gente faz uma consultinha de fitoterapia também. Vai ser legal. Mas o rapé me ajuda, eu não tive mais Abre a crises. ficha dele. Não tive mais crises depois que eu comecei a usar o rapé. Você consegue... Bom, vou dar receita Não aqui, tive gente. mais crises nenhuma, mas depois eu vou lá fazer uma consulta. E eram crises absurdas que eu tinha, né? As crises de enxaqueca eram terríveis. Eu não tomo mais paracetamol há muitos anos com a rapé. Olha que maravilha. Nossa, isso é bom também. Então, interessante, que rapé que ela toma? A gente tem uma linha fitoterápica, eu sou especialista em fitoterapia também, né? Que a gente observa os efeitos de algumas ervas, por exemplo, o mulungu, as propriedades do mulungu, a casca do mulungu, não a cinza do mulungu. Porque é muito provável, quando se queima a casca, as propriedades fitoterápicas se esvaem, Sim. vai embora. Então a gente usa a casca do mulungu, a gente usa o manjericão, por conta das suas propriedades, a gente usa a artemísia,
Eu preciso conhecer mais o seu rapé. E tantas outras ervas que a gente utiliza inspirado nos povos originários, sabe? Xauadão gostam muito de usar as ervas. Os Nukini usam muito as ervas para poder compor o rapé. Então não é só a força que está ali, mas sim a medicina que está ali, a erva que está ali, que tem uma história, tem um componente botânico, fitoterápico implícito ali, que pode tratar algumas questões. Nossa, vamos fazer um programa de rapé. Vamos fazer. A gente já estava fazendo, é melhor a gente parar por aqui, senão a gente vai entregar. E tem a linha de rapés nativos lá do Nhanderu também, que é dessa... pessoal, entra lá no Instagram. Eu quero conhecer essa linha. Acabando o programa a gente conversa. Dos produtos do Nhanderu, que tem realmente várias qualidades de rapé. Eu tenho o Jurema Preto e posso dizer que é maravilhoso. É isso, irmãos. Gratidão a todos. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi realmente incrível. Espero que o pessoal de casa aí possa aproveitar bastante. E quem puder apoiar lá, o pessoal, não esqueça. Procura a Tuca, procura o Adriano para saber como ajudar. E é isso. Tuca, Adriano, gratidão. Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão. A gente está muito feliz. Sorte e vida longa para o Instituto Nhanderu. Não deixem de olhar aí no nosso descritivo para apoiar também. E muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser, logo vocês voltam aqui. Arro! Gratidão. Tchau. Beijo a todos.